Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Amazonário. E hoje os temas discutidos serão os problemas ambientais que estão ocorrendo no mundo. E os temas em pauta serão o aquecimento global e a acidificação dos oceanos. E com isso, vamos chamar os nossos participantes, João Demétrio, para falar um pouco mais sobre isso. Então, vou começar falando um pouquinho sobre o aquecimento global. Começando citando sobre o relatório encomendado pelo Fórum Econômico Mundial, intitulado pelo Global Rift 2013, em que o aquecimento global ele foi associado ao desequilíbrio do efeito estufa, que já era reconhecido como o terceiro maior risco global por conta dos grandes fenômenos climáticos de 2012, que aconteceu o furacão Sandy e também a enchente na China. E com isso, a indústria seguradora é um bom exemplo disso, que acompanha com apreensão e também crescente sucessão de desastres naturais que impactam diretamente e imprevisivelmente o risco de suas operações. O aquecimento global ele é um processo de mudança de temperatura média global da atmosfera e também dos oceanos, que ocorre o acúmulo de altas concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera e bloqueiam o calor emitido pelo Sol e prendem também na superfície terrestre, aumentando assim a temperatura média da Terra. Assim, o aquecimento global é um processo que decorre da intensificação do efeito estufa, que a radiação ela vem da luz do Sol, atinge a Terra e é absorvida por gases presentes na atmosfera, os quais eles passam a emitir de volta para a superfície terrestre a radiação infravermelha, que seria o calor, aumentando assim a temperatura do planeta. Olá, eu sou a Gabriela e eu vou falar um pouquinho sobre as causas do aquecimento global. A principal causa do aquecimento global é a emissão de gases do efeito estufa, e algumas estimativas elas sugerem que as emissões de gases do efeito estufa, em decorrência das atividades humanas, elas aumentaram cerca de 70% no período que corresponde de 1970 a 2004. Existem várias atividades que emitem esses gases, e as principais seriam o uso de combustíveis fósseis, porque a queima desses combustíveis que são usados em automóveis movidos a gasolina, a óleo diesel, acaba liberando dióxido de carbono, que ele é considerado o maior responsável pela retenção de calor. Temos o desmatamento também. O desmatamento, além de destruir grandes áreas de floresta, também libera gases de efeito estufa. A gente pode citar as queimadas, que foi um problema bem recorrente no nosso ano de 2020, principalmente na Austrália, no Pantanal, aqui na Amazônia e tudo mais, porque a queima da vegetação libera quantidades significativas do dióxido de carbono, e também as atividades industriais. As indústrias que fazem uso de combustíveis fósseis, elas também são responsáveis pela emissão de gases poluentes. E essa situação, ela acaba compreendendo a maior parte de emissão de gases do efeito estufa de países desenvolvidos. Podemos citar também o gás metano, que ele é gerado na pecuária, e o óxido nitroso, que seria a questão dos aterros sanitários. E para finalizar as causas, a gente pode citar que seria a poluição das águas, que é um fator que está diretamente relacionado com o aquecimento global, porque no caso dos oceanos, existem vários seres vivos que eles são responsáveis pela absorção do gás carbônico e pela emissão do oxigênio, que seriam os fitoplânctons e também as algas marinhas, e portanto, a partir do momento que a gente acaba destruindo o habitat desses seres vivos, a gente acaba interferindo diretamente na dinâmica da atmosfera global. João, você podia comentar com a gente um pouquinho mais dos problemas relacionados ao aquecimento global? Sim, então os problemas relacionados ao aquecimento global, apesar do nome, esse fenômeno é o principal causador das mudanças climáticas, que é responsável por gerar episódios de frio extremo em algumas regiões, e isso confunde muita gente, inclusive o presidente Donald Trump, que achou que as temperaturas baixas dos Estados Unidos em 2019 eram prova de que o aquecimento global ele não existe. E o fato é que nenhum evento isolado, como os Estados Unidos, é capaz de provocar ou refutar a tese do aquecimento global, em que níveis globais ele só é possível aferir as suas hipóteses quando se analisa a teoria da Terra no tempo geológico, que é muito longo. E um fenômeno que sofre muita mudança com o aquecimento global é a circulação termoalina, que essas correntes oceânicas elas são movidas pela diferença de densidade causada pela presença de sal, e são responsáveis por levar calor até certas regiões. Com o aquecimento global e também relacionado ao derretimento das calotas polares, a concentração de sal diminui, e o que pode cessar ou desacelerar a circulação termoalina. E com isso surgem algumas soluções governamentais e também para a comunidade em geral para combater o aquecimento global. E o Léo poderia comentar com nós agora.
Claro. Olá, eu sou o Leonardo, primeiramente. Bom, como o João disse, eu vou falar agora sobre as soluções. Como vocês ouviram a Gabi, ela citou alguns gases. Em destaque seriam combustíveis fósseis causados pelos transportes. A solução disso seria investir em transportes públicos, que o governo está trabalhando bastante nesse projeto, que seria não para contribuir para amenizar completamente os efeitos estufa, mas para amenizar essa emissão desses gases. Assim, também diminuir o congestionamento e, é claro, otimizar o tempo dos cidadãos. Outro seria o gás metânico, como a Gabi falou também, que são causados geralmente por decomposições de lixo, e aí vai da conscientização da pessoa em usar embalagens plásticas, que são feitos projetos até em bairro ou até cidades, para conscientizar a pessoa de usar objetos recicláveis. E outros seriam, que está mais sendo utilizado ultimamente, consumir produtos locais, porque ultimamente existem pessoas que consomem produtos de cidades ou até países, por assim dizer, e esses produtos vêm de uma certa maneira, que seriam por aviões, navios ou até caminhões, assim agregando mais o efeito estufa, tá? O efeito estufa. Então, vai da pessoa também conscientizar ela sobre a utilização que está ao seu alcance, consumir os produtos locais ao seu redor. Agora, eu queria saber Você podia sobre... explicar pra gente o efeito estufa? Claro, o efeito estufa nada mais nada menos que seria uma emissão de gases poluentes que acabam agregando ainda mais a passagem de raios e absorção do calor. E o que ela faz na nossa Terra? Ela deixa uma temperatura adequada para nós, um calor necessário, porque sem ela, sinceramente, nós morreríamos de frio, por causa que a Terra transformaria em um cubículo de gelo. E dentre esses gases, assim, do efeito estufa, se encontra o vapor da água, o clássico H2O, monóxido de carbono, dióxido de carbono, o clorofluorcarbonos, que seria um composto formado por carbono, cloro e flúor, o óxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre e o clássico metano. Agora eu gostaria de saber, Gabi, eu acho que você sabe bastante a respeito sobre as curiosidades do aquecimento global. Ah, claro, eu vou citar duas. A primeira é que houve um aumento na incidência de tempestades de intensidade recorde, incêndios florestais, secas, ondas de calor e também enchentes ao redor do mundo com apenas 1 grau de aquecimento global na última época. E também que a temperatura média global ela é de atualmente 14 graus. E os cientistas preveem que ela pode subir outros 6 graus no século XXI se nada for modificado. E com isso, né, eu gostaria de falar um pouco mais sobre a acidificação dos oceanos. Eu sou a Letícia e agora eu vou falar um pouco mais sobre isso. Primeiramente, vou falar sobre uma reportagem que saiu no site do Ecodebate, que fala sobre o estudo que analisa a reação das comunidades de plâncton ao aumento do dióxido de carbono. E as teias alimentares marinhas e os ciclos bioquímicos que reagem de forma muito sensível ao aumento de dióxido de carbono, que seria o CO2. Mas os efeitos são muito mais complexos do que a gente se pensa, né? Isso é mostrado em um estudo publicado por uma equipe de pesquisadores do GeoMar Helcom Center of Ocean, na revista do Nature Climate Change. Esses estudos eles foram combinados a partir de 5 experimentos de campo, né, de grande escala, que investigavam, né, como o ciclo de carbono nas comunidades de plâncton reagem ao aumento do CO2. Porque o oceano desempenha um papel fundamental na atual mudança climática, pois absorve parte considerável desse dióxido de carbono atmosférico emitido pelo homem. Por um lado, né, isso retarda o aquecimento do clima, e por outro, a discussão do CO2 na água o mar leva à acidificação dos oceanos, como eu disse, e isso tem consequências a longo alcance. E com isso, eu gostaria de perguntar para o Caetano, um dos nossos integrantes da nosso podcast, para falar mais sobre as causas. Obrigado, Letícia, e como ela falou, agora eu vou explicar como que ocorre a acidificação dos oceanos. Bom, uma vez na água, o CO2 passa por várias reações químicas, que aumentam a concentração de íons de hidrogênio na sua composição. Assim, resulta em uma diminuição do pH na água, logo tornando a água mais ácida. Bom, olá, eu sou a Ana e eu vou falar sobre problemas relacionados à acidificação dos oceanos. Bom, um dos efeitos mais críticos do aumento da acidificação dos oceanos está relacionado diretamente à produção de conchas, esqueletos e placas de carbonato de cálcio, que é um processo conhecido como calcificação. A acidificação, ela altera o equilíbrio da química do carbonato na água do mar,
reduzindo então o pH e a concentração de íons de carbonato que estão disponíveis para os corais e outros calcificadores marinhos, com a utilização de ajudar eles a construir seus esqueletos. E o resultado disso é a diminuição da taxa e a quantidade de calcificação entre muitos organismos marinhos que constroem esqueletos e conchas externos, variando de plâncton a moluscos e corais construtores de recifes. E, além de tudo, a redução de íons de carbonato dissolvido na água do mar tem muitas implicações para ecossistemas de recifes e coral. Como os corais eles são construtores de recifes, eles precisam de carbonato para construir seus esqueletos. E a diminuição das concentrações de íon e carbonato provavelmente deixaria as taxas de crescimento dos corais mais lenta. E no futuro, isso pode causar a erosão dos recifes de corais mais rapidamente do que eles podem calcificar, e assim diminuindo a capacidade das espécies de coral de competir pelo espaço. Bom, eu falei sobre o impacto ambiental. Letícia, você pode falar sobre o impacto econômico? Eu posso sim. Um dos impactos econômicos mais vigentes, assim, são as comunidades pesqueiras, porque muitos países, muitos locais, eles dependem muito disso para alimentação e para venda de produtos. E isso afeta diretamente a parte econômica deles, pois a acidificação dos oceanos, né, ela afeta os peixes e a vida marinha. E, no entanto, né, isso também pode causar um grande impacto. Junto a isso, eu queria falar sobre as soluções para mitigação dessa acidificação, né. E a geoengenharia, ela desenvolveu algumas hipóteses para acabar com esse problema. Uma delas é usar ferro para fertilizar os oceanos. Dessa forma, as partículas de metal estimulariam o crescimento dos plânctons, que são capazes de absorver esse CO2. Mas ao morrer, os plânctons levam o gás carbônico para o fundo do mar, criando um depósito de CO2. E outra alternativa, né, proposta foi a adição de substâncias alcalinas nas águas dos oceanos, para equilibrar o pH, como pedra calcária esmagada. Porém, segundo o professor Jean-Pierre Gustou, da Agência Nacional de Pesquisa da França, esse processo ele poderia ser eficaz apenas com troca limitada de água, com o mar aberto, o que daria um alívio local, mas não é prático em escala global, já que consome muita energia, além de ser uma alternativa bem cara. Mas, na realidade, né, as emissões de carbono, elas deveriam ser o foco dessa discussão, pois o processo de acidificação oceânica não afeta apenas a vida marinha, mas sim povoados, cidades e até mesmo países totalmente dependentes da pesca, como eu falei, e o turismo marítimo. E os problemas vão muito além dos mares. E atitudes incisivas se fazem cada vez mais necessárias por parte das autoridades. Leis sobre níveis de emissão e fiscalização cada vez mais rigorosas. Pelo nosso lado, né, diminuir nossa pegada de carbono com pequenas medidas, como utilizar mais transporte público, como o Leonardo disse, seriam, e principais, né, os veículos movidos a fontes renováveis também, como carros elétricos, ou optar por alimentos orgânicos. Isso também seria uma grande forma para mitigar essa acidificação, né? Bom, contudo, é importante citar as fake news que ocorrem, que estão muito envolvidos nos assuntos citados anteriormente pelos meus colegas. Como, por exemplo, a fake news que diz: o clima da Terra sempre mudou, é cíclico e o homem não é responsável pelo crescimento do planeta. Bom, é verdade que o clima sempre mudou e as mudanças climáticas do passado foram até mais radicais do que as que a gente está vendo hoje. Porém, o equívoco é você olhar mudanças que ocorrem em milhares ou milhões de anos, que são naturais e graduais. Desde que se começou a medir a concentração de CO2, a gente viu um crescimento nos últimos 60 anos. Ela aumentou 30% em relação a 1958. Não tem nada de trivial nisso. Sabemos hoje que se não fosse o aquecimento global causado pelo homem, não teríamos nenhuma variação orbital da Terra, nem irradiação do Sol que justificasse uma mudança nesse tamanho no fluxo de gás carbônico no ar, segundo a RFI. Segundo o IMA, né, que é o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, muitas pessoas acabam acreditando que o aquecimento global ele ocorre de apenas de uma forma natural e gradual, né, como você citou, como o Caetano citou. Mas, no entanto, o homem ele tem acelerado esse processo devido às altas emissões de CO2 causadas principalmente pelas indústrias, né, e pelos automóveis, assim como a acidificação dos oceanos, que um fator leva a outro, né? O fator do aquecimento global acaba levando à acidificação. E como comentado com a equipe anteriormente, né, é evidente que muitas dessas notícias são falsas. Essa notícia de que o aquecimento global é gradual. Não, o homem é um dos principais fatores para a ocorrência desses problemas ambientais. E esse foi o nosso podcast, né, de hoje. Muito obrigada pela atenção e tenham um bom dia.